termos legislativos, talvez o maior desafio seja agora, pelo menos de 1988 para cá. Porque o que é que ocorre? Ao contrário do que muitos falam, que essa seria uma mini-reforma, a Lei 13.165, na verdade, pelo menos em termos de tamanho, é uma grande reforma. Alterou significativamente vários temas do direito eleitoral que os senhores terão oportunidade de debater hoje e amanhã, relacionados principalmente à questão aí do financiamento eleitoral, também do processo eleitoral, né? Mas, no tema da propaganda especificamente, ela também traz grandes impactos, principalmente nesse período que estamos vivenciando agora, a chamada pré-campanha eleitoral, que é praticamente um instituto novo, não exatamente novo, porque já existia pré-campanha, mas agora com um maior destaque, com um destaque muito mais relevante, porque se lembrarmos bem, hoje é dia 7 de julho, se ainda estivéssemos na vigência da lei anterior, já teríamos propaganda eleitoral desde ontem. Só que a principal, ou não diria a principal, mas a primeira grande, aquela que mais chama a atenção, mudança, dentro do calendário da propaganda, é justamente que, a partir de agora, a propaganda começará no dia 16 de agosto, oficialmente. Mas, por outro lado, como o doutor Marcelo já bem colocou, e como o doutor Rui também colocou aqui na explanação dele, na mesa de abertura, houve uma flexibilização, a doutora Fabiana também destacou isso, uma flexibilização dessa chamada propaganda antecipada. E a grande questão é, flexibilização até que ponto? Será que realmente liberou geral? Será que tudo é permitido? Essa é a primeira conclusão que a gente chega inicialmente, que tudo agora está permitido, só não pode pedir voto. Essa, inclusive, foi a primeira interpretação imediata que eu tive quando eu li a lei. Só que a gente vai começando a maturar, vai começando a raciocinar em cima do tema, e vai lembrando dos princípios do direito eleitoral que nunca podem ser esquecidos, dos objetivos do direito eleitoral. E aí a gente começa a ter uma outra perspectiva em relação à interpretação desse artigo 36A, que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, né, relativo a essa maior liberdade na chamada pré-campanha eleitoral. Então eu inicio minha explanação, e na minha explanação eu buscarei falar de aspectos materiais da propaganda, não aspectos processuais eu vou deixar de lado, porque vocês terão amanhã uma aula com um dos maiores especialistas do Brasil, com certeza vocês vão adorar, que é o professor Ludgero Liberato, sobre a parte processual. Mas eu vou me ater, então, aos aspectos materiais da propaganda eleitoral especificamente, destacando aí um pouquinho fazendo algumas noções introdutórias sobre a propaganda política, destacando os princípios da propaganda, quais são as espécies, aí passando um pouco mais por alto, né? Mas para destacar de fato a propaganda eleitoral, que é uma espécie de reforma política, e as principais novidades para a eleição desse ano. Então vamos falar aí sobre a questão da propaganda antecipada, o artigo 37, que também teve mudanças relevantes, né? Nós iremos destacar o artigo 37 da Lei 9.504, distribuição de panfletos solícitos impressos, que não mudou, mas é importante a gente sempre relembrar, né? Realização de comícios e omícios, o artigo 39, a boca de urna, também falar um pouquinho sobre ela, a vedação do uso de símbolos, frases e imagens associadas, ou empregadas por órgãos de governo, empresas públicas ou sociedade de economia mista, vamos relembrar isso aí também. Os tipos de propaganda vedadas no Código Eleitoral, que inclusive constam da resolução, a resolução aí reavivando, na verdade, o Código Eleitoral, que muitas vezes a gente pensa que a disciplina da propaganda eleitoral está toda na Lei 9.504, mas ainda existem resquícios, né, dessa disciplina jurídica no Código Eleitoral, e o interessante da resolução é compilar tudo isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A propaganda eleitoral na imprensa escrita, propaganda eleitoral no rádio e na TV, que aí tivemos mudanças significativas em relação a esse assunto. A propaganda eleitoral na internet, e no final eu vou aqui fazer um bate-bola, um quadro resumo do que pode e do que não pode na propaganda eleitoral. Mas o pontapé inicial da minha explanação é aquele pontapé inicial que eu sempre costumo dar quando vou falar de direito eleitoral, para que a gente possa compreender a sistemática de tudo que iremos explanar aqui. O objetivo maior da nossa reflexão,
Que pontapé inicial é esse? Estabelecer mais uma vez qual é o objetivo do direito eleitoral, relembrar esse objetivo. É a partir dessa perspectiva, desse objetivo, que a gente tem que pensar todos os institutos do direito eleitoral, e em especial a questão da propaganda eleitoral. Para que serve o direito eleitoral, meus amigos? Qual é o grande objetivo do direito eleitoral? O direito eleitoral existe para buscar garantir normalidade e legitimidade no exercício do poder de sufrágio popular. Repetindo, busca garantir normalidade e legitimidade no exercício do poder de sufrágio popular. Traduzindo melhor isso, esse poder de sufrágio popular é o poder inerente ao povo, né, de participar da vida política do Estado e da vida política da sociedade mesmo, né, não apenas do Estado, é exercer a democracia. Essa é a ideia do exercício do poder de sufrágio. E a garantia da normalidade e da legitimidade tem a ver com o que exatamente? Quando a gente pensa em normalidade no exercício do poder de sufrágio, pensamos em algo quase matemático, quase que uma equação. A normalidade relacionada ao processo da eleição especificamente significa basicamente o seguinte, que os votos sufragados deverão corresponder exatamente aos votos apurados. A ideia de normalidade está vinculada a essa concepção, que exatamente o que vai ser apurado é o que foi sufragado nas urnas. Hoje, com a urna eletrônica, embora muita gente desconfie dela, né? Eu particularmente, trabalhando aqui na Justiça Eleitoral, eu acredito na urna eletrônica, eu confio na urna eletrônica, eu acredito que a urna eletrônica foi um grande avanço para a sociedade brasileira. Com a urna eletrônica, a gente, de certa forma, conseguiu resolver esse problema da normalidade. Não completamente, porque, evidentemente, sempre haverá espaço para fraude onde existem homens. Não na urna especificamente, mas, por exemplo, um conluio de mesários para que alguém vote no lugar de outra pessoa. Por isso que a biometria está aí a todo vapor, para que a gente tente combater esse tipo de prática. Mas, de certa forma, hoje, a gente consegue garantir essa normalidade, fechar essa equação, fazer com que os votos sufragados correspondam exatamente àqueles que foram apurados. O grande desafio da Justiça Eleitoral não está na busca da normalidade, está na busca da legitimidade do processo. E a ideia de legitimidade vai muito além da normalidade. Quando a gente pensa em busca de legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular, estamos buscando, na verdade, garantir a autonomia plena do eleitor para que ele possa exercer o sufrágio, para que ele possa votar com liberdade, com autonomia, com consciência. Esse é o grande desafio. Porque não basta você garantir ao eleitor uma urna indevassável no local de votação. Não basta garantir isso. É necessário ir além. É necessário que a mente do eleitor esteja preparada para exercer o voto com liberdade. Que a sua vontade não seja contaminada. A Justiça Eleitoral tem que trabalhar com esse objetivo. Então, por exemplo, é papel da Justiça Eleitoral combater o abuso do poder econômico, combater o abuso do poder político, combater o abuso do uso dos meios de comunicação. E o tema da propaganda eleitoral está diretamente relacionado a essa perspectiva, a esse objetivo. As regras existentes no sistema relacionadas à propaganda eleitoral têm que ser interpretadas sempre com o objetivo maior do direito eleitoral. E qual é o objetivo maior do direito eleitoral? Garantir a legitimidade do processo, a legitimidade democrática, garantir a autonomia do eleitor. Estou falando tudo isso porque, por exemplo, no tema da pré-campanha, que é o grande desafio, quando a gente pensa em propaganda eleitoral nas eleições desse ano, esse é o paradigma que a gente deve seguir. Devemos lembrar que o direito não se resume à regra jurídica. O direito, ele é um complexo de princípios e regras. Então, o princípio da democracia, evidentemente, é o princípio norteador do direito eleitoral. A garantia da democracia, a garantia da legitimidade. Então é possível sim, é isso que eu vou defender, e já defendi aqui em outra oportunidade, é possível a gente ter uma interpretação um pouco mais restritiva em relação a essa liberdade aparente que o artigo 36A criou, onde, ao que tudo indica, fazendo uma leitura literal do artigo 36A, como a gente vai fazer daqui a pouco,
tudo está permitido, só não pode pedir voto. Não é por aí. Nós temos como servidores da Justiça Eleitoral, como magistrados eleitorais, como membros do Ministério Público Eleitoral, atentar para o grande objetivo do direito eleitoral, que é a promoção da igualdade, a promoção da autonomia do eleitor, da liberdade. Então, com base nesses princípios, nós podemos, inclusive, aventar, quem sabe, a própria inconstitucionalidade do artigo 36A, no que se refere a essa liberdade total para que o indivíduo possa fazer tudo, só não possa pedir voto. A gente tem que lembrar que o nosso sistema de controle de constitucionalidade no Brasil é um sistema misto, que se adapta tanto ao controle concentrado, mas também ao controle difuso de constitucionalidade. Esse controle difuso de origem americana permite a qualquer magistrado, no caso concreto, a realização desse controle. Por que não, então, a possibilidade de uma declaração de uma inconstitucionalidade, pelo menos parcial, dessa nova regra? Claro, é uma provocação que eu estou fazendo aqui, e os senhores têm total autonomia para julgar, para analisar o caso concreto e também para buscar o espírito da reforma, né, que a gente também não pode deixar de lado. Afinal de contas, o poder legislativo também é um poder do Estado que representa a soberania popular. E se houve essa mudança, teoricamente ela representa a vontade do povo, embora na prática isso seja um pouco falseado, né? Essa vontade do povo não seja de fato, muitas vezes, aquela expressada pelos nossos legisladores. Mas essa é uma perspectiva inicial que a gente tem que ter. Qual é o norte na interpretação do direito eleitoral, não apenas em matéria de propaganda? É a garantia da legitimidade do processo democrático. É a garantia da soberania do eleitor, do povo, não é? A garantia da liberdade do eleitor, da autonomia do eleitor para fazer sua escolha. Bom, mas falando um pouco da propaganda eleitoral, o próprio conjunto, propaganda política, algumas noções gerais, o conceito de propaganda que eu trago aí de Fávila Ribeiro, é o de um conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas na tomada de decisões. Então, observe que propaganda já se difere de publicidade. Publicidade é algo mais amplo. A ideia do princípio da publicidade, por exemplo, do direito administrativo, deveria estar vinculada à ideia da informação, e não da ideia do sugestionamento, né? Do convencimento. Infelizmente, o que a gente observa na prática é que a administração pública usa dinheiro público para realizar propaganda, para sugestionar, e isso termina tendo uma finalidade eleitoral, que a gente sabe muito bem. A propaganda institucional muitas vezes é utilizada com essa finalidade eleitoral, de conquista de poder, de conquista de voto. A propaganda eleitoral, especificamente, tem essa finalidade, indiscutivelmente. Ali nós estamos num momento de disputa. Então, cada um, através de técnicas de sugestionamento, irá buscar convencer o eleitor de que é o melhor candidato, de que é o mais preparado, não é? A propaganda política se refere a isso, então, a esse conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas, e, historicamente, essa prática de sugestionamento foi evoluindo, não é? Na verdade, ela sempre existiu, desde a antiguidade, mas no mundo a gente pode destacar 3 personagens importantes nessa evolução histórica, que foram Luís XIV, o Rei Sol, que dizia "o Estado sou eu", na França, e fazia no marketing pessoal uma política de Estado; Joseph Goebbels, o maior mago da propaganda política em todos os tempos, e o segundo homem do nazismo, né? O homem que construiu o mito do nazismo junto com Hitler. Hitler com a sua eloquência no discurso, e Goebbels com toda a técnica de sugestionamento, que fez com que o discurso nazista conquistasse o povo alemão e levasse a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, o mundo à Segunda Guerra Mundial. E Kennedy, né? Kennedy, que também revolucionou nos Estados Unidos a propaganda eleitoral ao participar contra Richard Nixon do primeiro debate televisivo na televisão americana, na propaganda eleitoral, e humilhar Nixon naquela oportunidade, né? Nixon, que viria depois a ser presidente da República e, inclusive, passou a utilizar também muito bem a televisão, tomou um banho naquela oportunidade de John Kennedy em rede nacional, e aquele fato foi decisivo para a vitória de Kennedy no início da década de 60. Então, são personagens aí
que a gente não pode esquecer dentro dessa evolução histórica. E no Brasil, evidentemente, também, nós temos que destacar que a propaganda política, a propaganda eleitoral, ela já é utilizada há muito tempo como instrumento de convencimento, com destaque aí para Getúlio Vargas, né, que utilizou o aparelho do Estado em prol da construção do mito em torno de si próprio, né, inclusive após sua deposição em 45, aquela famosa marchinha do bota o retrato do velho de novo, bota no mesmo lugar, é o marco da história do marketing político brasileiro. Jânio Quadros, a gente não pode esquecer, não é, da vassourinha que varreria a corrupção do Brasil e que ficou 6 meses apenas no poder, também foi um marco histórico da nossa evolução histórica da propaganda. As mudanças ocorridas a partir da década de 60, o pacote de abril de 1977, que foi um retrocesso, né, quando nós tivemos aí, na ditadura militar, restrição à propaganda política, o horário eleitoral se restringia a uma foto do candidato e a um currículo narrado em off. Então foi um momento em que a democracia de fato não estava garantida, e aí com a redemocratização houve uma ampliação das possibilidades de propaganda política, uma verdadeira liberdade plena para essa propaganda, que começou aos poucos a ser restringida também, a partir do momento em que o próprio direito eleitoral passou a mudar a sua perspectiva. O direito eleitoral, que até meados da década de 90 estava muito vinculado à questão da normalidade, tanto é que, se a gente observar o Código Eleitoral de 1965, os crimes eleitorais, quase todos estão vinculados à questão da apuração e da votação, não é? A gente não tem condutas vedadas, de fato, no Código Eleitoral relacionadas ao processo da eleição, porque o que interessava era o resultado. Mas a partir da década de 90, com a Lei 9.504, disciplinando de forma mais específica a propaganda eleitoral, disciplinando as condutas vedadas em campanha, e mesmo antes da campanha eleitoral, passamos a ter uma outra perspectiva, mais voltada à legitimidade, como eu falei. Não basta o direito eleitoral, não basta o aplicador do direito eleitoral buscar garantir a normalidade do resultado. É necessário que ele venha a buscar garantir a legitimidade, a autonomia da vontade do eleitor. Bom, a propaganda política, né, tem princípios que a gente há de destacar: princípio da liberdade da propaganda, princípio da igualdade, não é, da propaganda, princípio da disponibilidade, a ideia de que os candidatos e partidos podem dispor dos meios de propaganda necessários para buscar sugestionar os seus eleitores e convencê-los de que apresentam a melhor proposta. Mas tem um princípio aí que eu gostaria de destacar, que é o da legalidade. Aqui é uma primeira polêmica que eu gostaria de levantar na nossa explanação. E aqui eu trago uma lição do professor Augusto Aras. Foi conversando com ele em determinada ocasião que, pela primeira vez, eu fui instado a pensar sobre esse princípio da legalidade. Qual é a teoria do professor Augusto Aras, que pode ser trazida para os processos eleitorais específicos? O professor Augusto Aras tem uma tese que vai na contramão do que a gente está acostumado. A gente tem uma concepção muito liberal de democracia e de propaganda eleitoral. A gente parte do pressuposto sempre dentro daquela perspectiva privatista do nosso direito, que ainda está enraizada desde a época dos bancos escolares, de que o que não está proibido está permitido. Então, aquilo que a lei não proíbe significa que pode ser realizado. E é essa perspectiva, inclusive, que está sendo suscitada em relação ao 36A. Como a lei só fala especificamente que não pode pedir voto, basicamente isso, então pode tudo. Só que o professor Augusto Aras tem uma perspectiva diferente, é polêmica, mas como a gente está aqui não para trazer explicações, não é? Mas novos questionamentos, o professor Augusto Aras entende que o direito eleitoral é um ramo do direito público. E sendo um ramo do direito público, inverte-se a lógica em relação ao princípio da legalidade. Ao invés da gente partir do pressuposto de que o que não está proibido está permitido, ele defende que só está permitido o que está expresso na legislação. Então, é uma inversão dessa lógica, segundo a qual candidatos e partidos só poderiam agir de acordo com a lei e não na omissão da lei. É uma outra perspectiva que, de fato, é polêmica. Eu, particularmente, tenho até dificuldade de aderir completamente a esse raciocínio, mas é sempre um argumento que é interessante a gente trazer, porque pode, eventualmente, fundamentar alguma decisão no sentido de uma perspectiva mais restritiva.
a ideia de que o direito eleitoral, ele é um ramo do direito público e que, portanto, os agentes que atuam numa campanha eleitoral, partidos, coligações, candidatos, devem agir em conformidade com a lei e não na omissão da lei. É uma perspectiva interessante a partir do princípio da legalidade. Essa ideia não é minha, é do professor Augusto Aras e é bom a gente destacar isso. Bom, propaganda política, basicamente a gente pode dizer que existem 4 espécies de propaganda política. A primeira delas não é exatamente no âmbito das eleições, não é exatamente uma propaganda do direito eleitoral, é do direito administrativo, mas que tem repercussões, de certa forma, no direito eleitoral, que é a propaganda institucional. E aí está mais dentro do tema das condutas vedadas nas campanhas eleitorais. A vedação ao uso indiscriminado da propaganda institucional. Então, o artigo 73, inciso 4º, por exemplo, da Lei das Eleições, diz o seguinte: é proibido a agentes públicos, servidores ou não, fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Então, observem que a máquina administrativa não pode ser utilizada como uma máquina de propaganda. É basicamente isso que estabelece o artigo 73, inciso 4, estabelecendo, inclusive, que a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social estão também vedadas no período eleitoral. É evidentemente que aqueles programas em execução deverão ter continuidade, porque a administração pública também é regida pelo princípio da continuidade, ela não pode ser paralisada. Mas há de se fazer uma ponderação nesse aspecto, e a lei faz isso, trazendo, por exemplo, vedações à criação de novos programas no período eleitoral, para que justamente não haja um benefício em relação àqueles que estão no poder em detrimento dos demais candidatos. O artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei 9.504, também diz o seguinte, que é proibido agentes públicos, servidores ou não, nos 3 meses que antecedem ao pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras e serviços de campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Aqui nós temos que fazer um comentário breve, que é o seguinte: a eleição desse ano é uma eleição municipal, e a jurisprudência do TSE tem se consolidado no sentido de que esta vedação da propaganda institucional nos 3 meses anteriores ao pleito, ou seja, a partir do dia 2 de julho de 2016, já que a eleição será 2 de outubro, aplica-se aos gestores municipais. Então tem sido esse o entendimento, que poderia até ser alterado, na minha opinião, porque a gente sabe que os governadores também têm os seus candidatos. Mas, a princípio, a propaganda institucional do governo do Estado ou mesmo do governo federal não estão vedadas. Agora, a propaganda institucional, promocional, né, da prefeitura, sim. Lembrem-se, mais uma vez, propaganda é diferente de publicidade. O princípio da publicidade continua valendo. Mas a publicidade pode ser dada no diário oficial, deve ser dada no site, por exemplo, da prefeitura. O povo tem direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto. Agora, o uso promocional das obras da prefeitura, por exemplo, não podem ocorrer nesses 3 meses anteriores ao pleito, porque isso configura abuso de poder político. E, evidentemente, poderá, através de uma ação de investigação judicial eleitoral, determinar, inclusive, a perda do registro de candidatura ou do mandato eletivo, se for julgado depois da eleição e o candidato for o vencedor, bem como a declaração da inelegibilidade por até 8 anos, né, para aquele que pratica o abuso do poder nas eleições. Aí foi uma novidade da lei da ficha limpa, porque antigamente eram 3 anos apenas e era uma vergonha, né? Agora são 8 anos de inelegibilidade, desde a lei suplementar 135 de 2010. Temos aí também o artigo 73, inciso 6º, a linha C, que diz que é proibido aos agentes públicos, servidores ou não, nos 3 meses que antecedem um pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratasse de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. É verdade que isso aqui se aplica pouco à eleição municipal. Essa possibilidade de pronunciamento em cadeia de rede de TV é mais na eleição presidencial. E, evidentemente, o presidente da República, havendo uma calamidade pública, ele pode fazer esse pronunciamento. A gente poderia, por analogia, imaginar o prefeito falando no rádio, em caso de uma catástrofe, não é? Mas aí caberá ao juiz eleitoral analisar e fazer essa ponderação
e, evidentemente, caberá ao prefeito candidato se ater tão somente à matéria da calamidade e não fazer propaganda daquilo ali, né? Sob pena de se caracterizar uma conduta vedada, um abuso do poder político. E nos 3 meses que antecederem as eleições, também aí dentro da propaganda institucional, a gente pode destacar essa conduta vedada do artigo 75, que diz que é proibida, né, nos 3 meses que antecedem as eleições, a realização de inaugurações com shows artísticos pagos com recursos públicos. Nós tivemos recentemente o São João e sabemos que muitos municípios patrocinaram artistas para realizar shows, né? Se já fosse depois do dia 2 de julho, não poderia, porque a vedação aí é para os 3 meses anteriores ao pleito. Ok? Bom, temos a propaganda partidária, que é realizada nos semestres não eleitorais. Então, até o dia 30 de junho está autorizada, porque agora, no segundo semestre de 2016, já temos a previsão da propaganda eleitoral. E a finalidade, a gente sabe que da propaganda partidária é a difusão de ideias do partido político, a conquista de novos filiados, o partido se posicionando sobre matérias relevantes para a sociedade. O objetivo não é a promoção pessoal de candidato. Então, evidentemente que a gente sabe também que muitas vezes esses candidatos, pré-candidatos, já se apresentam no primeiro semestre de 2016, do ano da eleição, nos horários partidários. É uma forma de promover já a imagem daquele futuro candidato, e isso, evidentemente, pode configurar uma propaganda antecipada ilícita, um uso desviado da propaganda partidária, que poderá sujeitar, inclusive, o partido a perder, essa é a punição imediata, né? A perder o direito à propaganda partidária no primeiro semestre após as eleições, que é o primeiro semestre de 2017. Agora, é interessante para a gente buscar garantir a legitimidade do processo eleitoral, da democracia, que, analisando o caso concreto, tenhamos sempre em mente a possibilidade também de não ficarmos apenas na punição ao partido político em relação à propaganda partidária irregular. Se claramente há um benefício para o futuro candidato que venha a desequilibrar o pleito, ele deve ser multado, esse candidato. Mas mais do que isso, eu entendo que poderá se configurar aí o abuso do poder econômico, eventualmente, não é? Ou pelo menos ou mesmo o abuso do poder político, já que não deixa de ser uma concessão do Estado o horário eleitoral gratuito, o horário partidário gratuito no rádio e na televisão, ou seja, decorrente do uso do poder do Estado, para que os partidos realizem suas propagandas, e esse desvio dessa finalidade, a meu ver, pode configurar também um abuso do poder político. O abuso do poder político não é apenas o administrador que faz, mas quando você usa um recurso público, e há um recurso público aí, há, na verdade, uma própria doação ao partido político, porque a gente sabe que aquele horário é gratuito para os partidos, então há dinheiro público envolvido, porque o Estado deixa de arrecadar tributos em virtude das isenções tributárias que são concedidas às emissoras de rádio e TV para a apresentação do programa partidário. Então há como se configurar assim um abuso do poder político daquele candidato que, mesmo não sendo gestor público, se beneficia eleitoralmente do programa partidário. É uma nova perspectiva aí que a gente pode ter também em relação a isso. E a distribuição do tempo da propaganda partidária, eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente está com pouco tempo, e o que mais interessa é a gente discutir a propaganda eleitoral, mas a propaganda partidária havia um limbo, né? Porque desde a decretação da inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.096, o tempo de distribuição da propaganda partidária estava previsto apenas por meio de resolução. E a Lei 13.165 trouxe como novidade a disciplina da distribuição desse tempo no artigo 49 dessa Lei Geral dos Partidos Políticos. Não vou entrar em detalhes agora, mas é importante a gente saber que agora a lei já traz especificamente como é que o tempo de propaganda partidária será distribuído entre os partidos políticos. A propaganda intrapartidária é a propaganda do momento agora. Por quê? Ela é autorizada nos 15 dias anteriores à realização das convenções. E, de acordo com o novo calendário eleitoral, as convenções começarão a partir do dia 20 de julho e irão até o dia 5 de agosto. Então, desde o dia 5 de julho, desde
segunda-feira, né? Não, terça-feira, desde terça-feira, 5 de julho, já é permitida a propaganda intrapartidária que tem a finalidade, internamente dentro do partido, de fazer com que os pré-candidatos possam se apresentar perante seus correligionários, né? Visando a homologação de uma futura candidatura. A gente sabe que muitas vezes a convenção é um jogo de cartas marcadas, mas eventualmente pode ter algum tipo de disputa. E essa publicidade interna é possível. Então, o postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido político, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes, e aí vem a grande questão, em local próximo da convenção, com mensagens convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor. Então não pode ter rádio, não pode ter televisão, não pode ter outdoor, mas pode ter uma faixa, por exemplo, próximo ao local onde a convenção vai ser realizada. O grande problema é esse conceito jurídico indeterminado. O que é próximo ao local da convenção? Por exemplo, vamos supor, agora está fechado, né? Mas vamos imaginar o centro de convenções, uma convenção lá no centro de convenções da Bahia. O Iguatemi, ou melhor, Shopping da Bahia, é um local próximo ao centro de convenções. A meu ver, já está bem distante, né? Próximo, a meu ver, é ali realmente na porta do centro de convenções, ou na porta do Teatro Castro Alves, colocar no Campo Grande, e não lá na Avenida 7, lá no Relógio São Pedro, né? É próximo, mas não é próximo a ponto de realmente haver visualmente uma relação entre aquela propaganda e o local onde está sendo realizada a convenção. Eu acho que um critério interessante é esse. Se você consegue, com proximidade, visualizar o local onde será realizada a convenção, a partir dali já poderia ser colocada essa propaganda intrapartidária. Agora, um local mais distante, por exemplo, ali na região do Iguatemi, fazer uma propaganda intrapartidária em virtude da convenção que ocorrerá no centro de convenções é um exagero, embora seja próximo, não é tão próximo a ponto de justificar essa abertura da interpretação. E a propaganda intrapartidária deverá ser imediatamente retirada após a respectiva convenção. Isso aí é a resolução do TSE 23457 de 2015, que é a resolução da propaganda, traz, não é? Essa obrigatoriedade da retirada imediata da propaganda intrapartidária logo após a realização da convenção, justamente para que a propaganda intrapartidária não seja desvirtuada e se torne uma propaganda eleitoral antecipada. Bom, propaganda eleitoral, aqui que nós vamos começar a, de fato, trazer as polêmicas que mais interessam. A propaganda eleitoral é um tipo de propaganda política que tem como objetivo maior o convencimento do eleitor em relação aos candidatos e partidos políticos durante o período eleitoral. Até 2014, essa propaganda eleitoral começava no dia 6 de julho, ou seja, após o dia 5. Como o calendário eleitoral foi alterado, as convenções foram jogadas para depois, de 20 de julho a 5 de agosto. Também a propaganda eleitoral agora só está autorizada a partir do dia 16 de agosto, após o dia 15, que é quando se encerra o período para o pedido de registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Então, a partir do dia 16 de agosto, está autorizada a propaganda eleitoral nas suas diversas modalidades. É evidentemente que alguns tipos de propaganda, como a propaganda no rádio e na televisão, que a gente vai comentar agora, daqui a pouco, tem prazo específico, não é, que inclusive foi reduzido de 45 dias para 35 dias apenas, como a gente vai destacar. Mas antes do dia 15, a grande novidade qual é? A flexibilização do artigo 36A, que trata da pré-campanha, que diz o que é proibido no período pré-eleitoral. Havia, e eu vou colocar aqui já, depois eu volto, na redação anterior, regras relativas a essa propaganda, a essa pré-campanha, que diziam basicamente o seguinte: não serão consideradas propaganda antecipada e poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. E aí tinha lá o rol das condutas, não é? Que não eram consideradas propaganda antecipada. O novo caput do 36A passou a dizer o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, essa que é a grande novidade, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet. Daqui a pouco a gente vê quais são esses atos. Mas, inicialmente, gostaria de destacar que não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto. O que era implícito passou a ser explícito. Então, se a gente fizer uma interpretação literal dessa nova regra, não é? Basicamente, o pedido implícito de voto está permitido, ao contrário do senso. O que está proibido é o pedido explícito. Por isso que a gente tem que pensar o direito de uma forma mais ampla, não é? Não apenas com base na legalidade, se a gente quiser, de fato, combater esse tipo de prática nociva à legitimidade da democracia. Esse é o grande elemento norteador que a gente tem que ter em mente. Mas aí vamos lá. Então, não configuram propaganda antecipada esse pedido, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura, inclusive, pela internet. Aí vamos lá, participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e TV o dever de conferir tratamento isonômico. Muita gente tem me perguntado, muitos radialistas, o seguinte: nesse período, emissora de rádio pode entrevistar pré-candidato? Pelo que está ali na lei, pode. Não há problema, desde que haja o tratamento isonômico. Evidentemente que a partir do dia 16 de agosto, aí efetivamente as regras de tempo de isonômico serão mais rígidas, né? Os debates eleitorais estarão permitidos, mas nesse período pré-eleitoral já pode haver entrevista sim, é o que diz a lei, né? Desde que haja, desde já, o tratamento isonômico, o que é meio complicado. Por exemplo, quando a gente pensa em candidaturas a vereador, como dá tratamento isonômico? Vai convidar 800 pessoas para falar, né? Aí, por analogia, a gente vai buscar a regra do debate eleitoral, que diz que debates nas eleições proporcionais podem ser realizados. E aí, um mesmo candidato, ele só poderá ser entrevistado, participar de um debate, né, por emissora, e os partidos políticos todos que têm a obrigação de serem convidados para os debates deverão ser, né? Então, a emissora teria que convidar também pretensos candidatos ou representantes pelo menos dos partidos maiores, com mais de 9 deputados federais. Esse seria o elemento norteador aí para as emissoras de rádio aí nesse período de pré-campanha. Observe o inciso 2, realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado. Isso aqui é importante, né? Um congresso no ambiente aberto não pode, um seminário também não. E as expensas dos partidos políticos para tratar da organização do processo eleitoral, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo, de alianças que vão ser realizadas para as eleições, etc. Então, isso também está permitido nesse período pré-eleitoral. Realização de prévias partidárias também está permitido. Divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Então, aqueles que são titulares de mandato poderão divulgar os seus mandatos, continuar a divulgar. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, que é a grande vedete, não é, da pré-campanha, é o uso da rede social. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Realização de reuniões de iniciativa. Aqui que é o grande problema, inciso 6, observe. Reuniões às expensas de partido político, de realização de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo, meio de comunicação do próprio partido em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas. Isso aqui se torna, na prática, uma válvula para um verdadeiro comício pré-eleitoral, né? Essas reuniões aí, que podem ser realizadas com a sociedade civil. Então, observe como o legislador... Né? Oi? Exatamente, o partido. Tem que ter essa perspectiva também, né? Mas, na prática, vai resvalar para promover o candidato. No final das contas, é isso que termina acontecendo, né? Então, observe como o legislador, ele quis, de fato, flexibilizar. Só um parêntese. O que é que eu acho dessa reforma eleitoral? Vou fazer esse comentário aqui rapidamente. Na minha opinião, é uma contra-reforma. O que é que aconteceu? O povo foi às ruas nos últimos anos exigindo uma reforma política, exigindo ética na política, e o Congresso Nacional deu uma resposta. Essa reforma aí. Só que, na prática, essa reforma tem um poder simbólico. Ela, aparentemente, é uma reforma que vai baratear os custos de campanha. O discurso é esse, inclusive, da redução do tempo de campanha, para a campanha ser mais barata. Mas, na prática, reduz o tempo de campanha para a campanha ser mais barata e permite essa pré-campanha.
Vai favorecer quem? Os candidatos jamais conhecidos, aqueles que vão abusar do poder econômico já no período pré-eleitoral, até porque a gente tem que lembrar o seguinte: a partir do dia 16 de agosto, toda a campanha é registrada, né? Os gastos, as receitas, e agora? Como é que fica? Não é verdade? Não tem campanha de graça. Uso de rede social que a gente vai ver que é proibido propaganda paga na internet. Mas eu pergunto, e para a produção da propaganda? Algum dinheiro vai ser gasto. Se eu quiser, eu faço uma propaganda no Facebook, às vezes eu faço dos meus livros, né? Mas é um negócio mambembe. Eu chego lá, boto uma foto e falo alguma coisa. Mas se eu quiser uma propaganda produzida realmente com qualidade, tipo aquelas que o nosso amigo Bucão faz aqui no TRE, aí eu vou ter que pagar, né? E os candidatos estão pagando. Impulsionar, eles já estão mais espertos, já estão vendo que não pode, porque fica muito evidente que ali está sendo pago esse impulsionamento. Impulsionar a publicidade no Facebook, isso não pode acontecer, porque para impulsionar você tem que pagar e não pode ter propaganda paga na internet. Mas a produção em si, você não está pagando ao site, mas está utilizando um recurso, e esse recurso não vai ser contabilizado. Então, são problemas que essa nova legislação gerou, né? Vale destacar aqui o seguinte, que os profissionais de comunicação social no exercício da profissão passaram a ter restrições também nesse período pré-eleitoral. Primeiro, tiveram que sair do ar desde o dia 30 de junho, e a gente pode entender, inclusive, que essas regras da pré-campanha eleitoral também estão, de certa forma, restringidas para essas pessoas, né? Claro que há de se discutir também a constitucionalidade dessa vedação, desse desprivilégio, vamos dizer assim, se essa palavra existe, aos profissionais de comunicação social, porque, a princípio, o que a lei quis dizer é que o profissional de comunicação social não vai poder fazer essa pré-campanha da mesma forma que os outros pré-candidatos. Só que ele também é um cidadão, se os outros podem, por que ele não pode? Mas ele tem uma visibilidade grande. E um artista também não tem? Ou o prefeito que está inaugurando obras também não tem visibilidade? Então, a meu ver, também há uma inconstitucionalidade dessa restrição específica ao profissional de comunicação social. É uma forma aí de discriminação que tem que ser revista, não é? Já que liberou para os outros, tem que liberar para ele também. Essa, pelo menos, é a minha perspectiva. Bom, então, em relação ao 36A, o que é que eu gostaria de falar? Na minha opinião, as regras estão aí. Aparentemente, liberaram realmente a propaganda antecipada, só não pode, de fato, pedir voto. Mas se a gente fizer uma interpretação constitucional do direito eleitoral, visando os princípios do próprio direito eleitoral, acreditando que o grande objetivo do direito eleitoral é a garantia da legitimidade da própria democracia, que é representada na igualdade de oportunidades entre os candidatos, essa pré-campanha ela não é igualitária. E não é igualitária por quê? Alguém vai dizer, todo mundo pode fazer, mas não é por aí. Quem tem dinheiro vai fazer uma pré-campanha de muito mais qualidade sem prestar contas disso. Começa por aí. Segundo, quem está no exercício do poder político, de um mandato, também terá muito mais facilidade para usar e abusar dessa pré-campanha eleitoral. Então, a gente tem que ter em mente os princípios do direito eleitoral como um elemento balizador da interpretação desse artigo 36A. E não se contentar simplesmente com essa ideia, que, claro, os advogados dos candidatos vão tentar incutir, de que pode tudo agora, porque a lei está liberando tudo, só não pode pedir voto. Isso é uma grande hipocrisia, né? Pedir voto, então eu coloco lá, fulano de tal 2016, não estou pedindo voto explicitamente, está implícito. Eu posso fazer isso? Só realmente quem estiver muito por fora da legislação é que vai pedir voto. Todo mundo vai maquiar de alguma forma esse pedido de voto, o pedido vai ser implícito. E é isso que a Justiça Eleitoral tem que combater. Um parâmetro que a gente tem que ter em mente, um parâmetro inicial, não é? Se a gente não quiser radicalizar, como eu cheguei a propor aqui, e declarar a inconstitucionalidade do 36A, um parâmetro pelo menos mais razoável do que a radicalização que eu estava propondo, seria, no mínimo, aplicar à pré-campanha as limitações da campanha. Por exemplo, na campanha eleitoral não pode ter outdoor, na pré-campanha pode? É evidentemente que não. Na campanha eleitoral não pode ter propaganda paga na internet. Eu posso colocar na pré-campanha? Também não posso. O mínimo do parâmetro que eu acho que a Justiça Eleitoral tem que ter
é obedecer às limitações do próprio período eleitoral. Agora, eu acho que a gente pode ir ainda além desse mínimo, para, de fato, garantir o equilíbrio da disputa. Bom, o artigo 37, propaganda em bens particulares e bens públicos. Aqui eu também gostaria de polemizar um pouco. O caput do 37 mudou. E aí muita gente louvou essa mudança como sendo aquela que levaria ao fim das placas de publicidade, não é? As placas de publicidade estão proibidas, observe, no artigo 37. As placas na rua, os cavaletes, não é? O novo caput, que eu coloquei ali como artigo 14, porque a resolução, na verdade, repete, não é? Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postos de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Vou falar daqui a pouco sobre esses assemelhados. Mas observem duas interpretações possíveis, fazendo uma leitura sistemática do artigo 37. Primeiramente, a gente observa aqui, cavaletes estão proibidos. Bonecos estão proibidos, aquele boneco de posto fazendo propaganda, não é? Está proibido. Placas, estandartes, tudo isso a princípio está proibido, não é? E os assemelhados. Só que aí vem o parágrafo 4º. E aqui é a válvula de escape do caput. Observe como o legislador ele é inteligente para se favorecer e para criar as brechas. E a gente tem que ficar atento a isso. O que é que diz o parágrafo 4º? E aqui eu já coloquei, inclusive, da própria resolução, que repetiu apenas a lei, então não esclareceu o problema. Diz o seguinte: é permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Então é aquela ideia, entre 6 horas da manhã e 22 horas, pode ter bandeiras nas vias públicas, e aí a válvula de escape, mesas para a distribuição de material de campanha. Por que eu digo que essa é uma válvula de escape? Observe, você não pode botar um cavalete, mas você pode botar uma mesa para distribuir material de campanha. A lei diz como é que essa mesa, padroniza essa mesa, a resolução padroniza a mesa, diz qual é o tamanho da mesa, diz se a mesa tem que ser quadrada ou redonda, não diz nada disso. Ela proíbe que se cole um cartaz na mesa? Não. Ela exige, a lei, que nessa distribuição de material de campanha tenha alguém distribuindo, ou pode ser um self-service. Você bota a mesa, uma pilha de santinho em cima e uma pedra para o santinho não voar. E bota uma mesa a cada 5 metros, uma atrás da outra, com um cartaz colado do candidato. Observem só, mesas para distribuição de material. O material está lá para ser distribuído. Como? Self-service. Quem está passando pega o material de campanha para distribuindo. Estou dando a ideia. Pois é, mas essa ideia com certeza alguém vai ter, não é? Não apenas eu. E aí você bota uma mesa atrás da outra. Resultado, tirou o estandarte, botou a mesa e o efeito é o mesmo. Essa é uma válvula de escape. Agora, isso aí na cabeça dos advogados, né? Na cabeça dos magistrados, como é que eu acho que pode ser uma solução para isso aí? Buscar mais uma vez os princípios e aí uma regra específica para valorizar a interpretação principiológica, que é essa história dos assemelhados aí. Então digam, essa mesa está se assemelhando a um cavalete, está proibido. Eu acho que a saída pode ser essa, não é? Coloque a mesa, mas não bote um cartaz na mesa. Bote a mesa lá pura, sem você colar um cartaz. Oi? Pois é. E várias vezes a gente entra na condição de justaposição, né? Também, perfeito. Então são soluções que podem ser trazidas, né? Porque aí a mesa vai se assemelhar de fato ao velho cavalete, né? Com a propaganda. Mas podem ter certeza que vai aparecer interpretação nesse sentido aí, de o cara, não, estou colocando a mesa para distribuir. A lei não exige que tenha ninguém para distribuir o material, a lei não, nem a resolução padroniza essa mesa. Então é uma questão interessante.
a gente observar. Outra coisa que eu queria falar, que eu sempre falo sobre isso, né? Bato na tecla, da mesma tecla, não é um posicionamento minoritário, mas eu gosto sempre de marcar, eu já falei aqui em outras oportunidades, a ideia da propaganda no muro, né? O que é que acontece? É consolidado na jurisprudência, indiscutivelmente, que pode ter propaganda em muro particular. Todos os anos, a Justiça Eleitoral tem autorizado. Mas eu continuo insistindo na minha interpretação de que não poderia. Porque observem só, ali o que está como parágrafo 3º, que na verdade é o parágrafo 5º do artigo 37 da lei, que a resolução reproduziu na literalidade. Diz o seguinte: nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, vírgula, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, vírgula, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Qual é a minha interpretação em relação a isso? Que na verdade existem duas normas. Uma norma diz o seguinte: nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Essa é uma norma. E a outra norma, na minha interpretação, em virtude de uma elipse, que é uma figura de linguagem que existe aí nesse artigo, é a seguinte: em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Na minha opinião, fazendo uma interpretação literal mesmo da norma, o que a lei está dizendo é que não pode ter propaganda em muro, cerca e tapume divisório, seja público ou privado, não é? A doutora ali, em outras oportunidades a gente já conversou sobre isso, né? A senhora tem um entendimento diferente do meu. E claro, a gente está aqui democraticamente para discutir, não é? Mas na minha opinião, o posicionamento da senhora é o posicionamento que tem prevalecido, né? O meu que é minoritário. Mas na minha opinião, o que está dito aí é que muros, cercas e tapumes, e não há nenhuma especificidade do público, porque o público, a meu ver, está vinculado aí à ideia da árvore do jardim, localizado. Depois aquela vírgula ali quebra o período, não é? Desculpe a explicação do português tacanho, que eu não sou formado em letras para explicar melhor essa questão, mas a ideia basicamente é que existiriam duas normas, não é? Uma que fala que na árvores e jardins localizados em áreas públicas, e a outra que fala muros, cercas e tapumes, sem dizer se é público ou privado. Então, na minha opinião, na literalidade seria isso. E mesmo saindo da literalidade, buscando aí os objetivos do direito eleitoral, aí uma interpretação mais teleológica do dispositivo, eu recordo que em 2006 o outdoor foi proibido. Por que o outdoor foi proibido? Porque ele era um elemento de desigualdade. O outdoor era caro, o outdoor favorecia quem tinha dinheiro para colocar e era uma vantagem para esses candidatos mais ricos. Aí alguém vai argumentar: mas o muro é gratuito. A gente sabe que na prática não é. A gente sabe que na prática o muro é caixa 2, né? O cara deixa pintar o muro dele vendendo o espaço. Ou mesmo, às vezes, o candidato pinta o muro aleatoriamente, sem nem autorização de ninguém, e a pessoa não reclama e fica por isso mesmo. Então, quem paga para usar o muro já está abusando do poder econômico. E vamos imaginar até que todo mundo seja honesto e ninguém pague para usar o muro. Uma pessoa que tem várias propriedades no município, ele tem muito mais muro para colocar propaganda do que a outra. Ou uma pessoa que tem muito mais conhecimento, muito mais amizades, é o que Pierre Bourdieu fala de capital social, não é? A pessoa tem amizades, tem relações com pessoas que têm casas com muro, e esses vínculos de amizade fazem com que essa pessoa tenha um monte de muro à disposição, diferente daquele outro candidato pobre, que não conhece ninguém, que mora num barraco. Então, o que é que acontece? Há um desequilíbrio. Na minha opinião, o muro é proibido, por tudo isso, não apenas pela literalidade, mas também pela finalidade da legislação eleitoral. Agora, na prática, tem se entendido que é permitido, e aí a grande novidade em relação ao muro desse ano é que o pessoal, os pintores vão perder o trabalho, né? Vão ter que se renovar. Ao invés de pintar em muro, vão ter que colar cartazes, né? Porque agora acabaram com a pintura, mas substituíram pela colagem de cartazes de até meio metro quadrado, que era também 4 metros quadrados, agora é até meio metro, e a gente tem que lembrar do efeito outdoor, que inclusive a resolução traz, não é? A resolução veda que você coloque vários cartazes um do lado do outro, para dar um ar de uma propaganda maior, ok? Mobilidade, a gente já sabe, de 6 às 22 horas, aquele grande problema de recolher o material de campanha depois das 10 da noite, dá um trabalho enorme para a Justiça Eleitoral. Só em Salvador, aqui na eleição passada,
Se não me engano, foram mais de 13 mil placas, né, recolhidas. Então, um volume absurdo, né? Como se a Justiça Eleitoral já não tivesse muita coisa para fazer. Ainda tem que ficar buscando isso aí. E uma coisa que também que a resolução traz, que é interessante, que não está exatamente prevista na lei de forma expressa, mas está na resolução, é esse derrame, ou anuência com derrame de material de propaganda no local de votação, ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa, sem prejuízo da apuração do crime, da propaganda, do crime da boca de urna, da propaganda de boca de urna. Isso aí foi muito bom, porque eu lembro aqui em Salvador, por exemplo, acho que no interior deve ter tido também, um determinado candidato a governador, ele não apenas jogou o santinho na rua de madrugada, como pintou no chão, né, do asfalto, o símbolo do partido dele, né? Então esse tipo de coisa realmente, né, esse aí foi mais inovador, mas o outro também fez, só que o outro foi mais tradicional, jogou, derramou o santinho na cidade, e aí o eleitor vai chegar para votar 8 horas da manhã, a cidade já está toda suja, cheia de santinho na rua. O TSE buscou combater esse tipo de prática, que não está prevista na lei expressamente, né? Bom, como eu estava falando, em bens particulares independe de licença municipal, né? A propaganda, aí só a questão do muro que eu faço a ressalva, mas indicando que tem se entendido que pode, mas tem que ser feita agora em adesivo ou em papel, e não pode exceder a meio metro quadrado, é o que eu estava dizendo, não pode mais ter tinta, né? E o tamanho agora é meio metro quadrado, a justa posição que eu estava dizendo, o efeito outdoor também é vedado, e a propaganda em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço, ok? Veículos também, os veículos não podem mais ser plotados como antigamente, mas pode colocar o micro perfurado no vidro traseiro, o tamanho do vidro traseiro todo. Se você tiver um carro com um vidro traseiro grande, uma van, por exemplo, a propaganda vai ser maior. Se for um Fiat Mobi, esse carro novo aí que foi lançado, que o para-brisa é pequeno, vai ser uma propaganda menorzinha, mas pode o vidro traseiro inteiro. E no restante do carro, pode colocar o cartaz de 40 por 50 centímetros, mas não um do lado do outro, porque senão tem um efeito outdoor também. Certo? Oi, Noca. A lei diz que, na verdade, só pode colocar no vidro traseiro. E que o envelopamento do carro não poderia ter mais. Você poderia botar o micro perfurado. O tamanho máximo que você está dizendo. Eu acho que dá para interpretar desse jeito, talvez. Hã? Oi? Foi feita essa expressão, né? Se o vidro for grande demais. Não, pode ser. Sim. Todo vidro, porque a lei diz isso. Exatamente, como o doutor Mazeia aqui está falando, né? A lei fala o tamanho do vidro traseiro todo. Agora, caminhar nessa direção dessa interpretação aí pode ser uma possibilidade, mas aí seria ir contra a legem também, né? Aí talvez já seja um pouco mais radical, né? Mas, baseado nos princípios, como a gente está sustentando aqui o tempo todo, né? Mas aí, todo mundo que tiver um carro daquele também poderia utilizar, né? Vamos lá. Panfletos, folhetos impressos. Aqui não tivemos alterações, basicamente a única alteração que é o adesivo, né? Deve ter dimensão máxima de 50 centímetros por 40. Essa é uma novidade, que na verdade foi trazida pela lei 13.891 de 2013, mas vai ser aplicada pela primeira vez agora. A matéria de propaganda eleitoral, a gente tem que estar atento a isso, não é apenas a 13.165, é a 12.891, né, de 2013, que vai ser aplicada pela primeira vez agora e que trouxe novidades também na matéria de propaganda, né? Comícios, showmícios, utilização de alto-falantes, aqui também não temos grandes novidades, só o comício de encerramento, que poderá ir até as 2 da manhã, né? Essa é uma novidade em relação à eleição passada, mas continua com essa história de distância mínima de 200 metros dos poderes públicos, que eu acho isso aqui uma loucura, né? Ninguém obedece isso. Como é que você vai ficar ligando e desligando o carro de som? O carro está passando na avenida, tem uma escola, tem um hospital, aí o cara vai ter que ter um GPS para dizer 200 metros, desliga, né? Abaixa o volume pelo menos, mas desligar completamente não dá, né? Comício com sonorização fixa das 8 às 24, vamos ver,
Uso de trio elétrico só para sonorização, como se fosse caixa de som, né? Mas não para ter o show, porque o showmício é proibido. Isso também já é uma regra antiga. Outdoors eletrônicos também agora passou a ser expressamente proibido, né? Que a gente vê aquele caminhão parado na Avenida Paralela com aquele outdoor eletrônico, isso não pode, já não podia por resolução, e agora está na lei especificamente. O uso de carro de som, os limites da pressão sonora também agora foi disciplinado, né? Com menção inclusive aos animais. Então eu até apelidei de jegue elétrico, né? No interior o cara colocar um jegue servindo um jegue como carro de som. As regras ao jegue devem ser as mesmas aplicadas ao carro, evidentemente no âmbito eleitoral, porque aí eu não estou nem entrando no âmbito ambiental, né? Porque no direito ambiental, com certeza o Ministério Público vai proibir o jegue na lavagem do Bonfim, quanto mais um jegue carregado de som potente para fazer propaganda, né? Bom, boca de urna também não tem novidade, continua sendo crime eleitoral, com multa, não é? Lembrando que é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, os eleitores, em conjunto, não podem fazer propaganda no dia da eleição, mas um eleitor, sozinho, até mesmo levar uma bandeira, pode. Agora, essa propaganda, essa manifestação individual e silenciosa, ela também tem restrições. Ela tem que ser, evidentemente, individual e silenciosa, mas, além disso, pode ser mediante bandeiras, broches, dísticos e adesivos, ou seja, camisa padronizada não pode acontecer. Não, é vedado, né? E a gente às vezes vê essa camisa padronizada, mesmo que seja feita pelo próprio eleitor, porque a manifestação de preferência não pode ser por camisa. E por que essa regra existe? E a gente tem que pensar que mesmo o eleitor não pode fazer a camisa dele. Porque quem garante que foi o eleitor que fez? Não é verdade? Isso pode, no final das contas, configurar o quê? Distribuição de brinde. Né? O bote e um adesivo não tem problema, mas por que, boa pergunta, por que pode o adesivo, você encher a camisa de adesivo e não pode ter uma camisa específica? Pelo seguinte, oi? A senhora não deixa, né? É verdade, que aí vira, na verdade, quase com uma camisa, né? Mas a ideia básica, e aí, claro, cabe a interpretação e a mediação, como a doutora está fazendo. O que... A gente vai ficar controlando quantos adesivos a pessoa... É complicado, né? A lei não expressa. Não? A lei, na verdade, não impõe esse limite, realmente. Ela impõe o uso da camisa. Isso está proibido. Mas uma camisa branca cheia de adesivo, não. Por que isso? Porque, teoricamente, o adesivo ele não serve para nada. O broche também. O máximo que o broche vai servir, se você quiser dar uma utilidade para ele, é tirar aquela parte de baixo e jogar botão com ele. Não é? Ninguém mais está jogando botão. Eu adorava jogar quando eu era criança, né? Mas aí você coloca lá o escudinho lá do Bahia para jogar, né? Só não pode perder para o Vila Nova de novo. Mas uma camisa tem finalidade, diga aí. Não tem. Não tem. A lei não trata do... É fonte de problema. Aí um juiz entende que pode 2 adesivos, o outro entende que pode 5. Eu entendo que pode a camisa toda. É complicado. Pois é, agora é um problema. É verdade. O cara mandou fazer 10 mil votos, acabou. Abuso do poder econômico. Pois é, vai ficar muito evidente, não é? Essa história do gasto, ele está falando aqui, doutor Mazei, do limite de gastos. De fato, o indivíduo não vai poder esbanjar muito na campanha. Mesmo que tenha caixa 2, se ele esbanjar demais, vai ficar na cara que ele está fazendo caixa 2. Agora um candidato a prefeito, aí a coisa já pode mudar, né? O efeito não é tão grande, né? Do vereador é que é mais significativo. Nós respondemos uma consulta aqui em relação a carros, se poderia adesivos próximos, superpostos. Vocês disseram que não. Não pode, porque senão é plotagem, exatamente. Pode um adesivo no capô, outro do lado, outro do outro, mas encher o carro de adesivo. Pois não. Do quê? Sim.
Pois é, na minha opinião, sim. E aí eu já aproveito sua pergunta, até para dar uma opinião mais ampla em relação a essa questão da propaganda irregular. Muitas vezes a gente fica muito preso na propaganda irregular, o artigo 96. Aí é matéria que o doutor Ludgero vai falar amanhã. A gente fica se preocupando em combater a propaganda irregular a partir do artigo 96, aplicando multa. Para quem está esbanjando dinheiro de Caixa 2, como a gente está vendo por aí, a multa vale a pena. Então, eu acho que a grande mudança paradigmática que a gente pode ter, e aí parte do Ministério Público, não dos juízes, é realmente configuração de abuso de poder econômico. Exatamente. É AIGE, né? É AIME, eventualmente, né? Porque há o desequilíbrio, há a perda da normalidade, da legitimidade do processo. Então, o objetivo tem que ser esse, buscar caçar o registro de candidatura, tirar o mandato do indivíduo que ganhou a eleição desse jeito, decretar a inelegibilidade dele, porque a multa por si só. Então, o caminho seria esse, mas aí não depende do Poder Judiciário, depende aí do Ministério Público propor desse jeito, né? Não deixa de ser, né? Não é explícito. Esse é o grande desafio. Pois é o grande desafio. Ou a gente radicaliza e diz que é inconstitucional, mas aí alguém vai acusar que é ativismo judicial também, que o legislativo pensou de outro jeito, o judiciário não pode ir na contramão, mas existe essa válvula de escape. Ou então é análise de caso concreto mesmo, e aí que é o grande problema, fica casuístico, né? O 36A, na verdade, abriu possibilidades enormes, né? Você destrói logo então. Pois é. Você também é legítimo. Vai ficar nessa bagunça. E abuso de poder econômico, né? Tem outro legítimo. Sim. Mas o que é que acontece? Boa pergunta. A bandeira também não é padronizada, mas é aquela história. Para que serve uma bandeira? Uma bandeira, no máximo, vai servir para cobrir uma pessoa que está passando frio, que vive na rua. Fora isso, não vai ter maiores utilidades. É diferente de uma camisa. Então, não está proibido, na verdade, o candidato distribuir bandeiras. Se durante a campanha você pode distribuir bandeira, o eleitor pode usar a bandeira no dia, da mesma forma como o adesivo e o dístico. A camisa está proibida porque a camisa tem outra utilidade. O cara que ganha uma camisa, ele não tem o que vestir, ele ganha uma camisa de um candidato, ele vai votar naquela pessoa até por gratidão. Então a bandeira não tem problema por isso, porque o que o legislador buscou observar foi qual é a utilidade daquilo. O que é o conceito de brinde? Brinde é algo que tem uma utilidade além da utilidade eleitoral. A bandeira só serve para isso, para fazer propaganda, a camisa não. A camisa serve para a pessoa realmente ter algo para se vestir, se cobrir. Então a interpretação seria por aí. Por isso que a bandeira pode e a camisa não pode. Bom, manifestação individual silenciosa eu já falei. Não pode ter na propaganda eleitoral também símbolos, frases ou imagens associadas aos órgãos de governo, empresas públicas, sociedade de economia mista. Isso aí configura crime eleitoral, inclusive. Já era assim, né? Não pode ser, por exemplo, vem votar em fulano, você também vem. Isso está proibido, né? Porque está associado aí a um jingle de uma empresa pública, né? O Código Eleitoral e a resolução também reproduz o código. Estabelece algumas limitações que aí a gente tem que ter o bom senso também de interpretar conforme a Constituição, né? De propaganda. Por exemplo, não será tolerar propaganda, processo de configurar abuso de poder, propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política social ou de preconceito de raça ou de classe, propaganda racista, não pode ter, né? Subverter o regime já é mais complicado, né? O cara que defende, por exemplo, que deve se implementar um socialismo no Brasil, ele está subvertendo o regime? Não está, na minha opinião. Mas ele está propondo uma mudança de regime político, né? Mas não estaria submetido, que aí está dentro da liberdade de expressão também, que aí, esse é o grande paradigma constitucional que a gente tem que levar em conta, né?
que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e as instituições civis. Isso aqui pode acontecer. O cara criticar as Forças Armadas de forma veemente. O código está, mas aí é aquela história, é a liberdade de expressão, né? Enaltecer, né? Mas o cidadão não pode enaltecer não vou entrar nem nesse mérito da questão, mas se a gente fosse entrar, lembrar de Jair Bolsonaro lá, enaltecendo o regime militar, e aí ele está na liberdade de expressão dele, está no direito dele de cidadão, ou ele estaria subvertendo? Propaganda, uma coisa é fazer uma propaganda nazista na Alemanha, por exemplo, né? Agora, enaltecer o regime militar, poderia ou não poderia? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. É polêmica a questão, de fato, né? Incitamento de atentado contra pessoas ou bens também não pode. Instigação de desobediência coletiva ou ao cumprimento da lei. Que ofereça dinheiro, dádiva, riva, que aí configura, inclusive, captação de sufrágio, né? Perturba o sossego público, e aqui a gente tem que ter o parâmetro qual é a própria sistemática da legislação. Claro que o carro de som perturba o sossego público, mas a gente tem que fazer uma interpretação sistemática. Ela vai perturbar, mas vai ser permitida, né? Por meio de impresso, um objeto que pessoas inexperientes ou rústicas possam confundir com moeda. Isso aí dificilmente vai acontecer também hoje em dia. Que prejudica a higiênica e a estética urbana. Imagine só, se a gente fosse observar bem, é uma saída aqui até para a mesa, né? E para a placa seria, mas também com razoabilidade, né? Que desrespeite os símbolos nacionais, que provoca calúnia, difamação, injúria de qualquer pessoa. Então são vedações aí importantes. Eu queria chegar aqui no exercício do poder de polícia. Hã? Oi? A estética urbana seria a defesa do seu entendimento em relação ao... Também. É mais uma defesa, né? Mas aí aquela... Quanto tempo? Mais 15 minutos. Pronto, obrigado. Mas é aquela história, de um lado a lei veda, do outro lado ela permite, então, essa interpretação sistemática que é o desafio, né? O poder de polícia, que eu queria destacar, que aqui é o grande problema também. O que é que acontece? O poder de polícia cabe aos senhores magistrados, né? E na campanha municipal, muito mais, o Ministério Público, na verdade, provoca, né? O Ministério Público costuma aventar essa ideia de que ele também teria o poder de polícia, mas a lei especificamente diz que não, que é do juiz, né? É o juiz que tem o poder de polícia. Para combater o quê? A propaganda irregular, né? Agora, qual é a grande questão? Está ali. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral, e aqui que é o grande problema, não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que deve se proceder na forma prevista no artigo 40. Então, o que é que acontece? Primeira questão aí, que essa é de fácil compreensão. Violação de postura municipal. Vamos imaginar que tenhamos uma lei municipal que proíba, por exemplo, se colocar essas mesas nas vias públicas para distribuição. Mas aí prevalece a lei eleitoral, certo? Por que não prevalece a lei municipal? Porque o prefeito poderia conduzir a Câmara de Vereadores a uma determinada proibição que fosse favorecê-lo. Então, a lei municipal deixa de ser aplicada para aquela finalidade, prevalece a lei federal. Agora, a grande polêmica, a meu ver, é essa questão aqui, que não poderá ser objeto de multa nem cerceada a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral. Se o juiz fizer isso, ele estará cometendo crime de acordo com o artigo 40. Esse que é o grande problema. É muito complicado isso que eu vou dizer agora, mas o magistrado, ele também, existem tipos penais cujo autor pode ser o magistrado, né? O magistrado não está impedido de ser processado criminalmente. E o grande problema é, de um lado, tem a liberdade do magistrado de convencimento, a sua autonomia de interpretar a legislação, né? De buscar a normalidade e a legitimidade do processo. Do outro lado, nós temos a vedação, que inclusive constitui crime e que o magistrado pode responder por esse crime, caso ele restrinja a propaganda lícita. Qual seria a saída para isso? Na minha opinião, a saída é sempre qual é? É o magistrado fundamentar, quando ele quiser
fazer uma restrição maior do que a própria lei permite, é ele fundamentar na Constituição, nos princípios. O caminho é esse. Essa matéria ficou importante, mais importante do que era, por causa do 36A, principalmente. Porque provavelmente os candidatos atingidos por uma decisão judicial vão dizer: a lei não está proibindo, então é abuso de autoridade, é crime, abuso do poder de polícia, vou processar o magistrado. Esse risco existe? Existe. Mas se o magistrado estiver bem fundamentado e, evidentemente, realizar o controle difuso de constitucionalidade, que ele tem essa prerrogativa constitucional também, ele poderá ter a válvula de escape para não ser processado criminalmente, em virtude de uma decisão tomada. Agora, tudo é o bom senso, né? O magistrado tem que sempre fundamentar bem a sua decisão e não pode tomar uma decisão arbitrária que não tenha respaldo nem legal, nem constitucional. Pode ser que a decisão seja até contra a lei, mas se tiver respaldo na Constituição, que está acima da lei. Se não tiver respaldo na Constituição também, evidentemente caracterizará o abuso de poder e o magistrado será processado criminalmente. Ok? Propaganda no rádio e na TV. O que é que nós temos de novidade aí em relação à propaganda no rádio e na TV? Primeiro, continua sendo gratuita no rádio e na TV a propaganda, é vedada a propaganda paga no rádio e na televisão. E a novidade é que o horário eleitoral gratuito será reduzido esse ano. Eram 45 dias, agora vão ser apenas 35. E o tempo do programa também foi reduzido. Era 50 minutos, passou para 10 minutos cada bloco. Né? Na televisão, 10 minutos, de 1 da tarde a 1h10, e 10 minutos das 20h30 às 20h40. Então não vai atrapalhar mais a novela, né? Como acontecia antes. Em compensação, durante a programação, era meia hora de sessões durante o dia, agora vão ser 70 minutos. Então a gente vai ter o convívio dos candidatos durante toda a programação, desde as 5 da manhã até a meia-noite. E os candidatos a vereador, aqui que é uma novidade também importante, eles não aparecerão mais, não farão mais campanha no horário do bloco, né? Naquele bloco de propaganda. Eles só farão suas campanhas durante as sessões. Então essa é uma novidade também. Há uma outra novidade também na distribuição do tempo desse horário eleitoral, que vai ser um problema, porque o horário só vai ter 10 minutos. E aí o que é que acontece? 90% do tempo vai ser distribuído proporcionalmente entre os partidos políticos, conforme a votação obtida nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, e só 10% vai ser distribuído de forma igualitária. Então eu fico imaginando, por exemplo, que o Partido da Causa Operária resolva lançar um candidato a prefeito em São Paulo. São Paulo tenha 10 candidatos a prefeito. O Partido da Causa Operária não tem deputado. Então ele só vai dividir 1 minuto entre 10 candidatos, ele vai ficar com 6 segundos. O candidato vai ter 6 segundos, né, para falar. Meu nome é Enéas, vai ser pior do que meu nome é Enéas. Enéas tinha 15, né? Juntar também não vai poder. Vai ter que ser por programa. Não pode juntar para o programa posterior, não. Vai ter que ser naquele programa. Então, 6 segundos só. É o que ele vai ter, imagine. Quer dizer, é ridículo, né? Na verdade, o que a reforma quis foi estabelecer de forma velada uma cláusula de barreira, né? Os partidos pequenos vão ter cada vez menos espaço, né? Por outro lado, é algo que é pensado já há muito tempo, porque nós temos 35 partidos políticos no Brasil, muitos sem a menor expressão. Outra questão também importante em relação à propaganda no rádio e na TV, que vale destacar, é a questão do debate. O debate eleitoral, com as regras previstas na legislação, ele está permitido a partir do dia 16 de agosto, e a grande novidade é que esses debates agora só participarão os candidatos de partidos que tenham pelo menos 9 deputados federais. Partidos menores, a princípio, o candidato não participará. E aí a gente pode perguntar o seguinte: e se a emissora quiser convidar? Eu lembro, por exemplo, na última eleição aqui na Bahia, 2014, eu fui para alguns debates como convidado, e especificamente eu fui assistir no estúdio o debate da TV Itapuã, da Record, né? A Record foi a única emissora aqui da Bahia que fez o debate convidando a candidata Renata Malê, do PSTU. Eram 6 candidatos, os 5 tinham direito, por lei, na época, de participar, e Renata Malê não tinha. Nenhuma emissora convidou, só a TV Itapuã. E, no caso também, o debate presidencial, eram 7 candidatos que tinham direito de participar.
mas só teve um debate que um 8º candidato participou, que foi da TV Aparecida, que o candidato Emael, que era ligado à Igreja Católica, participou, mas nos outros ele não participou, porque a emissora resolveu convidar. Agora a própria emissora não pode convidar. A emissora só pode até convidar, mas o convite só pode ser homologado, de fato, se pelo menos 2/3 dos candidatos adversários concordarem. Então, se você tiver um candidato até forte, de um partido pequeno, ele poderá ser impedido de participar do debate se os seus adversários não permitirem. E aí os adversários vão dizer que ele fugiu do debate. Fica interessante, não é? Então, observe, a legislação nova veio no caminho realmente de enfraquecer os partidos pequenos. E até que ponto isso é democrático? Aí é uma discussão que a gente poderia travar em outro momento. Bom, existem restrições também ao rádio e à televisão, tratamento privilegiado a candidato, como eu já falei, programas apresentados por pré-candidatos a partir do dia 30 de junho tem que sair do ar, mudar o apresentador, mudar o nome se tiver o nome do pré-candidato, isso já aconteceu, né? Sob pena, inclusive, da perda do registro de candidatura e também de punições à emissora. O humor nas eleições é interessante também observar, foi uma polêmica de umas eleições passadas, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, julgando a ADI 4451, decidiu que as emissoras podem, de fato, realizar o humor, que é expressão da liberdade, né? Liberdade de expressão das emissoras, podem brincar com os candidatos. Aí vem aquela história, e o tratamento isonômico? Aí eu só lembro do Caceta e Planeta, numa certa ocasião, né? Já estou caminhando aqui para o fim. O Caceta e Planeta, uma vez, teve que enfrentar essa questão, porque eles brincavam com os candidatos a presidente, e aquele candidato, Rui Costa Pimenta, lembram dele? Do PCO, ele não era objeto das brincadeiras, aí ele ingressou com um pedido no TSE, dizendo que estava sendo discriminado, e que ele queria também ser motivo de piada no Caceta e Planeta. Imaginem só, porque ele disse que aquilo estava favorecendo as grandes candidaturas, o Caceta e Planeta estava a serviço do capital e etc e tal, e aí o TSE deu ganho de causa a ele, e o Caceta e Planeta foi obrigado a brincar com ele também. E aí o Caceta Planeta fez uma caricatura de um cara parecido com ele, barbudo, na época que ele usava uma barba, dizendo, fazia as piadas com todo mundo aí no final, em 5 segundos. E não podemos esquecer do candidato inexpressivo que ninguém lembra o nome. Aí a piada do Caceta Planeta era essa, mas estava lá fazendo a piada com ele, que ele exigiu ser ridicularizado, né? Então as emissoras de TV podem fazer no programa de humor essas propagandas. Bom, propaganda na internet, não é? Não pode ser propaganda paga, pode ser em site de candidato, em site de partido ou coligação, não pode ser em site de pessoa jurídica, continua a mesma regra de antes. Propaganda por meio eletrônico, não é? Está permitida, mas tem que ter aquele mecanismo para o eleitor se recusar a continuar, ter o direito de se recusar a continuar recebendo essas mensagens, o que é difícil de controlar na prática, não é? Ainda mais agora com as redes sociais, com o WhatsApp, etc. Blogs, redes sociais, sítios de mensagens eletrônicas e assemelhados, e em virtude da pré-campanha agora, dessa forma como a gente discutiu, a internet é de fato a grande ferramenta da campanha eleitoral, principalmente para aqueles candidatos que não têm muito dinheiro, não é? Lembrando que a propaganda na internet não pode ser paga, então impulsionar anúncio no Facebook, por exemplo, é proibido. É vedado o anonimato também, garantida a livre manifestação de pensamento. E aí, já finalizando, propaganda, um quadro resumo, eu vou passar esse quadro para os senhores, é melhor do que a gente está falando aqui, porque o tempo já está mais ou menos esgotado, mas aqui eu fiz um quadro resumo, dizendo o que é que pode e o que é que não pode, é melhor eu passar para os senhores esse material. Então, muito obrigado a atenção, desculpem qualquer falha aqui minha, desculpem também o atraso, desculpem quem viu ali que eu estava um pouquinho nervoso, que estava tendo um problema ali no material que eu não ia conseguir passar e eu não poderia detalhar as questões como eu queria, como eu consegui fazer, graças a Deus. Então, vou passar a palavra a Elisaldo.